Pouca gente imaginava. Pouca gente apostava. E quase ninguém acreditava. Mas em 2018, um deputado considerado do baixo clero, com quase 30 anos de Congresso, chegava ao cargo mais poderoso do país, a presidência da República. Antes de ser amado por uns e odiado por outros, Jair Messias Bolsonaro foi apenas mais um nome perdido entre centenas de parlamentares. E é exatamente aí que essa história começa. Jair Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955, na cidade de Glicério, no interior de São Paulo. Filho de uma família simples, passou a infância entre cidades pequenas do interior paulista. Desde cedo, demonstrava interesse pela carreira militar, algo que marcaria profundamente sua personalidade e suas decisões futuras. Ainda jovem, Bolsonaro ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, AMA, formando-se oficial do Exército Brasileiro. Durante sua carreira militar, chegou ao posto de capitão, mas não seguiu até os mais altos cargos da hierarquia. Sua trajetória no Exército foi marcada por episódios polêmicos, incluindo conflitos com superiores e críticas públicas à instituição, algo incomum dentro da disciplina militar. Foi nesse período que Bolsonaro começou a ganhar notoriedade. Em um Brasil que saía lentamente da ditadura militar e caminhava para a redemocratização, ele se posicionava de forma dura, direta e muitas vezes controversa. No final dos anos 80, Jair Bolsonaro toma uma decisão que mudaria sua vida para sempre: entra para a política. Em 1988, ele é eleito vereador do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, em 1990, consegue algo ainda maior: é eleito deputado federal, cargo que ocuparia por 7 mandatos consecutivos, somando 27 anos como deputado. Aqui está uma curiosidade importante. Durante grande parte desse tempo, Bolsonaro não era um nome de destaque nacional. Ele fazia parte do chamado baixo clero da Câmara, deputados com pouca influência, poucos cargos de liderança e pouca visibilidade na grande mídia. Mesmo assim, ele nunca passou despercebido. Bolsonaro ficou conhecido por discursos duros, defesa explícita das Forças Armadas, críticas ao sistema político tradicional e posições conservadoras em temas como segurança pública, costumes e autoridade do Estado. Outra curiosidade: apesar de ter passado quase 3 décadas no Congresso, Bolsonaro aprovou poucos projetos como autor principal. A maioria de suas propostas não avançou, algo comum entre parlamentares fora dos grandes blocos de poder. Ainda assim, ele construiu algo talvez mais importante que leis aprovadas: uma base fiel de eleitores. Enquanto muitos políticos buscavam o centro, Bolsonaro se mantinha firme em um discurso que agradava um público específico: eleitores cansados da política tradicional, da corrupção e da violência crescente no país. No campo pessoal, Jair Bolsonaro também chamava atenção. Ele se casou 3 vezes e é pai de 5 filhos, sendo 4 homens e uma mulher. 3 de seus filhos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, entrariam para a política, formando uma das famílias mais influentes e comentadas do cenário político brasileiro. Ao longo dos anos, Bolsonaro mudou diversas vezes de partido, passando por legendas pequenas e médias, sem nunca se firmar como líder nacional. Nada indicava, até então, que ele chegaria à presidência. Mas o Brasil mudaria. E a política brasileira também. Escândalos de corrupção, crises econômicas, revolta popular e descrédito nas instituições criaram um cenário perfeito para algo inesperado acontecer. E Jair Bolsonaro, até então um deputado marginalizado pelo sistema, estava no lugar certo, no momento certo. Na próxima parte, você vai entender como o Brasil entrou em colapso político, como a Operação Lava Jato mudou tudo e como Bolsonaro começou a deixar de ser apenas um deputado polêmico para se tornar um fenômeno político nacional. O Brasil entrou na década de 2010 vivendo um dos períodos mais turbulentos de sua história recente. Escândalos de corrupção começaram a surgir quase diariamente. A confiança nas instituições despencava. E a população sentia, na prática, que algo estava errado. Foi nesse cenário que a Operação Lava Jato ganhou força. Investigações revelaram esquemas bilionários envolvendo grandes empresas, partidos tradicionais e políticos poderosos. Pela primeira vez em décadas, figuras consideradas intocáveis começaram a ser presas. O sentimento nas ruas era de revolta. Protestos tomavam as principais cidades do país. Milhões de brasileiros pediam mudanças profundas no sistema político. Enquanto isso, os partidos tradicionais começavam a perder credibilidade.
Nomes que dominaram a política por anos passaram a ser associados diretamente à corrupção, à crise econômica e ao desemprego crescente. E é exatamente nesse momento que Jair Bolsonaro começa a mudar de patamar. Durante anos, seus discursos eram vistos como exagerados ou irrelevantes. Mas agora, em meio ao caos político, suas falas começaram a ecoar entre uma parcela cada vez maior da população. Bolsonaro se posicionava claramente como antissistema. Atacava a velha política. Criticava acordos de bastidores. Defendia uma postura dura contra a corrupção e o crime. Uma curiosidade importante. Bolsonaro foi um dos poucos parlamentares que, desde o início, criticava abertamente partidos envolvidos nos escândalos, algo que passou a ser valorizado por eleitores cansados do mais do mesmo. Nas redes sociais, ele começou a crescer de forma orgânica. Diferente de outros políticos, Bolsonaro falava diretamente com seus apoiadores, sem filtros, sem linguagem técnica e sem grandes produções. Vídeos simples, muitas vezes gravados com celular, viralizavam. Frases polêmicas geravam debates intensos. E, aos poucos, seu nome começou a ultrapassar os limites da Câmara dos Deputados. Outro fator decisivo foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. O processo aprofundou ainda mais a divisão política do país. Para muitos brasileiros, aquele foi o símbolo do fracasso do sistema político tradicional. Bolsonaro votou a favor do impeachment e usou aquele momento para reforçar seu discurso de ruptura com o que chamava de velha política. Enquanto isso, líderes tradicionais tentavam se reinventar, mas enfrentavam rejeição crescente. O eleitorado buscava algo diferente, alguém que parecesse fora do sistema, mesmo estando nele há décadas. E aqui está uma contradição curiosa da história. Apesar de ter sido deputado por quase 30 anos, Bolsonaro conseguiu se vender como outsider, alguém que nunca fez parte do núcleo de poder. Essa narrativa funcionou. Em 2017, com a aproximação das eleições presidenciais, Bolsonaro começa a ser citado em pesquisas de intenção de voto. No início, muitos analistas não levavam a sério. Achavam que seu crescimento era passageiro. Mas os números não paravam de subir. A cada crise política, seu discurso ganhava força. A cada novo escândalo, sua base se tornava mais fiel. O Brasil estava dividido. E Jair Bolsonaro já não era apenas um deputado polêmico. Ele começava, de fato, a se tornar um candidato real à presidência da República. Na próxima parte, você vai entender como Bolsonaro oficializou sua candidatura, a importância das redes sociais, as alianças improváveis e o episódio que mudaria completamente o rumo da eleição de 2018. Em 2018, a eleição presidencial brasileira já se mostrava diferente de todas as anteriores. Os partidos tradicionais estavam enfraquecidos. Grandes líderes políticos enfrentavam rejeição recorde. E o eleitor buscava alguém que rompesse com o padrão conhecido. Foi nesse cenário que Jair Bolsonaro oficializou sua candidatura à presidência da República, filiado ao PSL, um partido pequeno e pouco conhecido até então. Essa escolha chamou atenção. Bolsonaro não buscou uma grande legenda. Preferiu um partido que lhe desse liberdade total de discurso. E foi exatamente essa liberdade que moldou sua campanha. Enquanto outros candidatos apostavam em grandes comícios, estruturas caras e tempo de televisão, Bolsonaro seguiu um caminho completamente diferente: as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e, principalmente, WhatsApp se tornaram as principais ferramentas de comunicação de sua campanha. Lives improvisadas, vídeos diretos e discursos sem roteiro passaram a atingir milhões de pessoas diariamente. Uma curiosidade importante: Bolsonaro tinha um dos menores tempos de TV entre os principais candidatos. Ainda assim, conseguia alcançar um público gigantesco, algo até então inédito em uma eleição presidencial no Brasil. O discurso era simples, direto e polarizador. Combate à corrupção, segurança pública, críticas ao sistema político, defesa de valores conservadores. Enquanto isso, a polarização crescia. Bolsonaro era atacado por adversários e por parte da imprensa. Mas cada crítica parecia fortalecer ainda mais sua base. Então, em 6 de setembro de 2018, algo inesperado aconteceu. Durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Jair Bolsonaro foi esfaqueado no meio da multidão. As imagens correram o país em questão de minutos. O Brasil parou. Bolsonaro foi levado às pressas para o hospital e passou por cirurgias delicadas. O atentado chocou até mesmo seus críticos mais ferrenhos.
A partir daquele momento, a campanha mudou completamente. Internado, Bolsonaro passou a se comunicar quase exclusivamente pelas redes sociais. Vídeos gravados do hospital viralizavam. Mensagens curtas, emocionais e diretas aumentaram ainda mais o engajamento. Outro detalhe curioso: o atentado tirou Bolsonaro dos debates presenciais, algo que muitos analistas acreditavam que poderia prejudicá-lo. Mas o efeito foi o contrário. Sua ausência acabou reduzindo o desgaste e manteve sua imagem em evidência constante. Enquanto isso, o país vivia uma eleição marcada por emoções extremas. O clima era de tensão. Famílias se dividiam politicamente. As redes sociais se tornaram campos de batalha. Bolsonaro passou para o segundo turno como candidato mais votado no primeiro turno, surpreendendo analistas e consolidando sua posição como favorito. A narrativa estava completa. Um deputado do baixo clero. Um discurso antissistema. Um atentado que chocou o país. Tudo isso transformou Jair Bolsonaro no principal nome da eleição de 2018. Na próxima parte, você vai entender como foi o segundo turno, a disputa final contra o PT, a vitória nas urnas e como Bolsonaro chegou oficialmente à presidência da República. O segundo turno das eleições de 2018 consolidou uma das disputas mais polarizadas da história do Brasil. De um lado, Jair Bolsonaro, representando a ruptura com o sistema político tradicional. Do outro, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, tentando herdar o capital político de um partido que governou o país por mais de uma década. A eleição deixou de ser apenas uma disputa de propostas. Ela se transformou em um confronto direto de narrativas. Bolsonaro manteve sua estratégia. Poucos eventos públicos. Nenhum debate presencial. Comunicação quase totalmente digital. Mesmo após receber alta hospitalar, ele optou por continuar a campanha de forma restrita, priorizando vídeos gravados, transmissões ao vivo e mensagens curtas direcionadas à sua base. Uma curiosidade importante. Nunca antes um candidato à presidência havia vencido uma eleição com tão pouca presença em debates televisivos. O modelo tradicional estava sendo quebrado diante dos olhos do país. O clima nas ruas era tenso. Pesquisas apontavam vantagem para Bolsonaro, mas o receio de surpresas permanecia. O histórico eleitoral brasileiro mostrava que nada estava decidido até o último voto. No dia 28 de outubro de 2018, o Brasil foi às urnas. Horas depois, o resultado foi confirmado. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, com cerca de 55% dos votos válidos. A vitória foi comemorada por apoiadores em todo o país e recebida com preocupação por críticos. O Brasil acordava dividido, mas diante de um fato incontestável, um deputado considerado irrelevante por décadas agora assumiria o comando da nação. O discurso da vitória foi simbólico. Bolsonaro falou em combate à corrupção, valorização das Forças Armadas, respeito à Constituição e mudança nos rumos do país. Em 1º de janeiro de 2019, Jair Bolsonaro tomou posse como o 38º presidente do Brasil. A cerimônia foi marcada por forte esquema de segurança e por um discurso voltado à promessa de ruptura com a velha política. Pela primeira vez, um presidente eleito chegou ao poder com uma base construída majoritariamente fora dos grandes partidos e da mídia tradicional. Outro detalhe curioso: Bolsonaro formou um ministério com forte presença de militares e técnicos, algo que dividiu opiniões desde o início. Para seus apoiadores, isso representava ordem e competência. Para críticos, um risco institucional. A expectativa era enorme. O país vivia uma crise econômica delicada. A polarização seguia intensa. E o mundo inteiro observava os primeiros passos do novo presidente. A pergunta agora não era mais como Bolsonaro chegou ao poder, mas sim como ele governaria. Na próxima e última parte, você vai entender os primeiros desafios do governo Bolsonaro, as promessas, as polêmicas iniciais e o impacto de sua presidência na história recente do Brasil. Com a posse em janeiro de 2019, Jair Bolsonaro deixou de ser apenas um fenômeno eleitoral e passou a enfrentar o maior desafio de sua trajetória: governar um país profundamente dividido. Desde os primeiros dias, ficou claro que seu governo não seguiria os padrões tradicionais. Bolsonaro manteve o estilo direto, confrontacional e pouco conciliador que marcou sua carreira política. Para seus apoiadores, isso representava autenticidade. Para seus críticos, instabilidade. Um dos primeiros focos do governo foi a economia. Bolsonaro apostou em uma equipe técnica, com destaque para o ministro Paulo Guedes,
responsável por defender reformas estruturais, como a reforma da Previdência, aprovada em 2019 após intensas negociações no Congresso. Curiosidade importante: apesar do discurso contra a velha política, Bolsonaro precisou dialogar com o Congresso para aprovar pautas importantes, mostrando que a governabilidade exigia acordos, algo que gerou críticas inclusive dentro de sua própria base. Outro pilar do governo foi o combate à corrupção. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, símbolo da Lava Jato, dava ao governo uma imagem de rigor moral. No entanto, conflitos internos e divergências levaram à saída de Moro em 2020, episódio que marcou profundamente a imagem do governo. Na área social e cultural, Bolsonaro se posicionou de forma conservadora, entrando em choque com setores da imprensa, artistas e universidades. Suas declarações frequentemente geravam repercussão nacional e internacional. Então veio um dos momentos mais desafiadores de sua presidência: a pandemia da Covid-19. A crise sanitária colocou o governo sob intensa pressão. Bolsonaro adotou uma postura crítica às medidas de isolamento, defendeu a manutenção da economia ativa e entrou em conflito com governadores, prefeitos e órgãos internacionais. O tema dividiu ainda mais o país e se tornou um dos pontos mais controversos de seu governo. Durante a pandemia, o Brasil enfrentou perdas humanas significativas, e a condução do governo foi amplamente debatida. Para apoiadores, Bolsonaro defendia a liberdade e o trabalho. Para críticos, faltou coordenação e empatia. Outro aspecto marcante foi o relacionamento com as instituições. Bolsonaro frequentemente entrou em atrito com o Supremo Tribunal Federal, a imprensa e setores do Congresso. Seus discursos reforçavam a narrativa de confronto entre o executivo e o sistema tradicional. Mesmo assim, Bolsonaro manteve uma base fiel. Seus apoiadores viam nele alguém que dizia o que pensava, enfrentava o sistema e não recuava diante das críticas. Em 2022, Bolsonaro disputou a reeleição em um cenário ainda mais polarizado. A eleição foi apertada, tensa e histórica. Pela primeira vez desde a redemocratização, um presidente não conseguiu se reeleger, encerrando seu mandato após uma derrota por margem estreita. E aqui surge a grande pergunta: qual é o legado de Jair Bolsonaro? Para alguns, ele foi o presidente que rompeu com o sistema tradicional, fortaleceu pautas conservadoras e mudou a forma de fazer campanha política no Brasil, especialmente com o uso das redes sociais. Para outros, seu governo aprofundou divisões, gerou crises institucionais e deixou marcas profundas no debate político nacional. O fato incontestável é que Jair Bolsonaro transformou a política brasileira. Depois dele, campanhas nunca mais foram as mesmas. O discurso direto, a mobilização digital e a polarização passaram a ser elementos centrais do jogo político. De deputado do baixo clero a presidente da República, sua trajetória é uma das mais improváveis da história política do Brasil. E gostem ou não, Jair Bolsonaro já ocupa um lugar definitivo nos livros de história. Se você chegou até aqui, é porque gosta de entender a política além das manchetes. Aqui neste canal, a gente conta histórias completas, com contexto, fatos e bastidores que realmente explicam o que acontece no Brasil. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem histórias políticas profundas, sem rótulos, sem gritaria, só informação para quem quer pensar.